Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para mais um estudo, mais um fundamento para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. Irmãos, eu quero começar primeiramente lendo a palavra que se encontra em Hebreus 10, no versículo 25. Hebreus 10, 25. Não abandonemos a nossa assembleia. A assembleia aqui é a igreja, né? Nós vemos no grego aqui, vai falar para nós, na raiz ali, eclésia, né? Que é a igreja, a assembleia. Como costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais quando vedes aproximar o grande dia. Irmãos, nós vemos, o anúncio que virá o grande dia, o grande dia do Senhor, o grande dia onde Jesus vem buscar a sua noiva, a igreja. Nós vemos como é importante, o próprio texto fala, não abandonemos a igreja, conforme é o costume de alguns, E por que eu trouxe isso? Porque me veio muito forte ao coração com esse tema que nós vamos meditar hoje. Por que nós temos que permanecer firmes na igreja católica? A igreja fundada por Jesus Cristo, a igreja onde Jesus escolheu trazer todos os meios de salvação. Nós vemos a palavra sendo anunciada como ecumenismo às outras religiões, o anúncio de Jesus. Mas nós vemos aqui o quão grande é a igreja católica. O tema forma a grande família dos filhos de Deus. A Igreja Católica forma a grande família dos filhos de Deus. Nós vemos aqui, o autor ele vai falar assim para nós. Ao encerrarmos este primeiro conjunto de 10 motivos para ser feliz por ser membro da Igreja Católica, o sacramento de comunhão entre Deus e a humanidade, queremos passar os olhos sobre os frutos maduros desta unidade católica ao longo da história. Então nós vamos passar aqui, irmãos, os frutos da Igreja Católica. Nos primeiros estudos eu falei da maior instituição de caridade do mundo, mas aqui nós vamos ver, estamos falando de cerca de 1,3 bilhão de católicos, 2,3 bilhões de cristãos, estima de 8 bilhões de habitantes no mundo. Portanto, quase 20% da humanidade professa a fé católica. Para comparação, o mundo conta com cerca de 2 bilhões de muçulmanos, 1,2 bilhões de hindus, 520 milhões de budistas, 30 milhões de adeptos do sincretismo, 15 milhões de judeus, 4 milhões de shintoístas. Para uma visão geral. Segundo o Anuário Estatístico da Igreja, divulgamos pela agência Fides, atualizado no dia 31 de dezembro de 2021, a população mundial era cerca de 7 bilhões 785 milhões 769 mil habitantes, sendo 1 bilhão 375 mil 852 fiéis católicos. Podemos, sem medo de errar, dizer que a Igreja Católica é a maior sociedade religiosa da humanidade, com cerca de 3,5 circunscrições eclesiásticas, sendo a última estatística como estaria distribuída pelos continentes. Nossos irmãos católicos, a maioria dessas está na América, 48,6%. Europa 22%, a África 17,6%, a Ásia 11,1% e a Oceania 0,7%. O Brasil é o maior país católico do mundo, com cerca de 180 milhões de fiéis. No mundo existe cerca de 5.340 bispos, 407 mil sacerdotes, 49 mil diáconos permanentes. O número de religiosos não sacerdotes, 49 mil.
O número total de religiosas são de 608 mil. O número de seminaristas maior da diocese religiosa, 109 mil. Esse número poderíamos ser completos em imensa lista de congregações, movimentos, comunidades, ordens religiosas, sociedades que compõem a rica diversidade dos modos de ser católico. Existe uma infinidade de carisma que forma verdadeiras famílias religiosas, cada uma delas com um rico patrimônio espiritual. Bastaria lembrar dos jesuítas, franciscanos, salesianos, deonianos, sacramentinos. Não é possível completar a lista. Todos os dias você encontra um católico ou uma católica que vive uma forma de congregação religiosa. E se recordarmos as religiosas clausuras, carmelitas, beneditinas, quanto motivos para ser feliz católico, né, meu irmão? As novas comunidades, os movimentos espirituais que alimentam a fé, os leigos católicos, como os carismáticos, a apóstola da oração, a Legião de Maria. Poderíamos recordar ainda pastorais como Pastoral Familiar, Pastoral da Criança. Recentemente criou a Pastoral do Empreendedor. O Espírito suscita imensa criatividade no coração da Igreja. Sem conhecer os mosaicos das pastorais e movimentos, o organismo que compõe a Igreja Católica no Brasil, visite a Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB. Se a Igreja é uma família, a família é a Igreja. Cada família verdadeira católica cultiva a fé com orações, práticas católicas próprias do ambiente familiar. Para finalizarmos, esse tema, nós vemos a grande família. Irmãos, eu participo de grupo de oração, comunidade, e nós vemos o quão é rico a Igreja Católica, quão é rico essa grande família, sendo a maior instituição de caridade, a maior instituição católica, estando no Brasil. Irmãos, eu quero trazer aqui para nós que a Igreja Católica, ela é uma família, e é onde nós temos o Padre como nosso Pai espiritual, nós temos os irmãos em Cristo Jesus, essa grande família, que é um motivo para permanecermos firmes na Igreja Católica. É um motivo para que nós adentremos esta grande família. Quantos irmãos, quantos pais, mães espirituais. Nós vemos o próprio Evangelho de São Marcos, capítulo 10, falar que quando nós deixamos pais e mães, irmãos, filhos, filhas, nós ganhamos 100 vezes mais, mas com perseguição. Mas nós vemos quão é rico e quão é grande esta família espiritual. Deus, ele suscita no meio de nós carismas, comunidades novas, conforme a necessidade da igreja, a necessidade da evangelização. Nós vemos a quantidade de novas comunidades nascendo pela necessidade da evangelização, necessidade da igreja. Nós vemos a famosa Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib. Nós vemos Shalom, nós vemos quantas comunidades que foram levantadas por Deus para a evangelização. E eu quero trazer aqui para nós, irmãos, qual parte dessa família você está participando? Qual parte da família você tem participado? Porque nós somos uma família e nós temos que ter unidade, uma comunhão entre nós. Que você tenha no seu coração isto, da igreja ser essa família, essa grande família em Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio para nos salvar, para que nós sejamos um, que nós sejamos essas ovelhas que escutam a voz do pastor. Eu não sei qual comunidade, qual grupo de oração você participa, qual pastoral você participa, mas todas elas faz parte desse corpo místico de Cristo. Uma grande família, uma família católica. Que Deus abençoe você, o seu chamado, a sua comunidade, o seu grupo de oração, a sua pastoral. Que você seja cada vez mais ousado e usado por Deus a levar o anúncio do Evangelho. Nesta grande família que somos nós. Deus abençoe, meu irmão.